Olá, tudo bem? Chegamos à última semana de estudos da disciplina História e Fundamentos Sociofilosóficos da Educação Profissional. Espero que tenham conseguido um bom aproveitamento até aqui e que esta última semana seja bem proveitosa para o encerramento da disciplina. Bom, para finalizar os nossos estudos sobre a educação profissional no Brasil, nossa meta nessa semana é abordar as últimas décadas da história da educação técnica e profissional brasileira. Nós vamos procurar compreender, neste contexto, os aspectos mais significativos que nortearam as políticas públicas, que, por sua vez, possibilitaram a expansão da Rede Federal de Educação Tecnológica e acabaram culminando na criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Entremeada por análises e reflexões de ordem política, econômica e social, especialmente, mais uma vez a nossa abordagem vai procurar compreender a questão em termos de um processo de democratização do ensino profissionalizante, sem, contudo, evidentemente, deixar de apresentar uma perspectiva que também é crítica em torno de alguns pontos, não é somente dessa questão, de alguns pontos desse projeto que, enfim, pode ser considerado como um marco muito importante na história da educação profissional no Brasil. Inicialmente, vamos fazer uma rápida e resumida retomada de aspectos importantes que marcaram politicamente o ensino técnico profissionalizante brasileiro nas últimas décadas. Isso vai nos ajudar a compreender o que representa hoje a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia para a história da educação profissional do Brasil. A esse propósito, inclusive, eu vou sugerir muito fortemente a leitura deste livro aqui, Educação Profissional no Brasil, Atores e Cenários ao Longo da História, da Silvia Manfredi. É um livro muito importante que traz muitos aspectos interessantes sobre a abordagem que nós propomos a respeito da história da educação profissional no Brasil. De acordo com essa pesquisadora, os principais traços que caracterizam a segunda metade da década de 1990 e o início dos anos 2000 podem ser sintetizados em 4 pontos seguintes. Primeiro ponto. Com vistas a modernizar os níveis de ensino médio e profissional de modo a atender às novas demandas econômicas e sociais da sociedade globalizada, com padrões, evidentemente, renovados de produtividade e de competitividade, as reformas desses níveis de ensino, especialmente aquelas que foram resultadas lá do Decreto 2208/97, redefiniram o funcionamento do sistema educacional, com uma especial atenção para a separação pedagógica e também institucional do ensino médio e do ensino técnico profissionalizante. Isso acabou reforçando a segmentação entre a formação geral e a formação técnica. Segundo ponto, as escolas técnicas deixaram de oferecer o ensino médio profissionalizante e passaram a oferecer cursos técnicos concomitantes e sequenciais. Esse fato está intimamente relacionado a uma espécie, vamos dizer assim, de desorganização do histórico sistema de ensino técnico de nível médio que é oferecido pela Rede Federal. Isso sob a justificativa de uma suposta elitização do ensino ministrado nessas instituições. Terceiro ponto. A formação de trabalhadores de baixo nível de escolaridade passou a ser responsabilidade do Ministério do Trabalho e Emprego e efetuada em parceria com entidades da sociedade civil de direito privado. Os pressupostos dessa política estavam assentados no ideário neoliberal de empregabilidade e da organização curricular baseada na pedagogia de competências. A conjugação desses dois conceitos justificava a adaptação do percurso formativo
às condições do mercado capitalista. Quarto ponto. Grande parte dos cursos técnicos de nível médio tiveram sua administração gerida pela sociedade civil por meio da adesão ao Programa de Expansão da Educação Profissional, o PROEP. Este fato, que marcou o governo FHC, é bastante característico da diminuição do papel do Estado como executor de políticas sociais, aqui inseridas aquelas que estão voltadas para a educação profissional. Bom, é nesse contexto, é somente no início dos anos 2000 que se procura resgatar o papel do Estado no fomento de políticas socioeconômicas em cujo escopo a educação profissional mereceu uma atenção especial. O discurso, então, passa a ser o de que a educação, amparada no ideário de redução da exclusão econômica e social, é dever do Estado e é também um direito de todos. Nesse contexto, o período foi marcado por muitas e variadas iniciativas de ordens diversas que acabaram culminando em grandes transformações no que diz respeito à educação profissional, desde ações legais até mudanças no plano político-pedagógico e organizacional do sistema de ensino. Uma das mais decisivas e marcantes mudanças no âmbito da educação profissional foi a promulgação do Decreto número 5.154 de 2004, um decreto que revogou o anterior, o Decreto 2.208 de 1997, e trouxe para o plano legal a possibilidade de integração curricular do ensino médio ao técnico, tal como nós conhecemos hoje. A expansão, que visava a ampliação dos sistemas de ensino profissionalizante, começa então a ganhar os seus contornos. Esses contornos são caracterizados especialmente pela integração, eliminando a dualidade entre os ensinos básico e profissional e também ampliando as funções da rede federal para o ensino superior, principalmente por meio da transformação que ocorreu das escolas técnicas em centros federais de educação tecnológica e que acabaram culminando na criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Bom, a história da Rede Federal de Educação Profissional, nesse contexto, nesse quadro, começa a ganhar novos contornos, especialmente com a criação desses institutos federais. Se até aquele momento, essa rede tinha consolidado sua longa história de formação profissional no país, surge agora o grande desafio de organização e reorganização do seu funcionamento, especialmente no plano político-administrativo. Por quê? Esses institutos foram criados a partir da junção de várias instituições. Essas instituições já tinham historicamente marcadas a sua posição, as suas áreas de atuação, fortemente arraigadas às suas filosofias, aos seus interesses, às suas aptidões de formação. Vamos citar um exemplo, a Constituição do IFMG, o Instituto Federal de Minas Gerais. A Constituição do Instituto Federal de Minas Gerais ocorreu a partir da junção de uma instituição consolidada na formação, especialmente de perfil minerário e metalúrgico, que é o caso do Cefet Ouro Preto, que fica na região central de Minas Gerais, e duas instituições especializadas na formação especialmente direcionada ao perfil agropecuário, o Cefet Bambuí, no Centro-Oeste Mineiro, e a Escola Agrotécnica Federal de São João Evangelista, situada na região leste do estado. Bom, ao todo, foram criados 38 institutos espalhados pelo país para atuarem na educação superior, básica e profissional, com natureza pluricurricular e multicamp, especialmente na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino,
com base sempre, e de acordo com a lei, na conjugação de conhecimentos técnicos, tecnológicos, com as suas práticas pedagógicas. A concepção dos institutos federais, então, está assentada num ideário de integração que possibilite a formação plena do indivíduo, recusando aquela dualidade sempre presente na história da educação, que sempre caracterizou a educação profissional no Brasil, e procurando atender a uma formação mais abrangente e flexível, voltada mais para o mundo do trabalho e menos para a formação de ofícios. Nesse intento, a formação humana, aliando profissionalização, conhecimento acadêmico, deve ser o alicerce para a constituição dos currículos e itinerários formativos. Essa concepção contempla premissas de integração e de articulação entre ciência, tecnologia, cultura e conhecimentos específicos, que são indispensáveis, evidentemente, ao desenvolvimento para o trabalho, com base em uma perspectiva de que essa integração e de que essa articulação favorecem o pleno exercício da cidadania. Nesse quadro, desse modo, o papel fundante dos institutos é o de contribuir para a formação, em seus diversos níveis e modalidades de ensino, de indivíduos capazes de intervir na sociedade em que vivem de maneira crítica e criativa. A criação dos institutos, desse modo, atende de fato a uma culminância das políticas de expansão da educação profissional brasileira que são projetadas e implementadas nos últimos anos. Dentre as metas que acabaram, consequentemente, sendo incorporadas, nós podemos citar algumas. Primeiro, a ampliação da oferta do número de cursos e, nesse sentido, de vagas, sobretudo na modalidade de ensino técnico integrado. Segundo, o incentivo e o apoio à elevação da titulação dos profissionais da rede federal, com a formação de mais mestres e doutores. Terceiro, a defesa de que a formação para o trabalho esteja alicerçada na sua relação com a elevação da escolaridade, evitando-se a dualidade da formação técnica versus formação acadêmica e promovendo uma formação integrada e integral. Nesse quadro, a concepção de educação em pauta para a formação profissional e tecnológica não se restringe, evidentemente, apenas a aquisição de técnicas laborais específicas. Ela vai além e pauta-se na sua aptidão para formar profissionais que sejam capazes de manterem-se sempre em desenvolvimento. Essa concepção deve orientar as ações de ensino, de pesquisa e de extensão. O tripé que forma os objetivos, o tripé que forma a questão da possibilidade que os institutos em que os institutos devem se inserir, de modo que ela contemplem a integração entre ciência, tecnologia e cultura, que são consideradas, nesse contexto, como dimensões indissociáveis da vida humana, e o desenvolvimento de capacidades de investigação científica, que é também indispensável à constituição da autonomia intelectual. No entanto, eu quero chamar a atenção para algo importante. É preciso a gente tomar alguns cuidados para não romantizarmos, de certa forma, os institutos federais. Eu, particularmente, vejo pelo menos 3 desafios que devem ser vencidos nesse contexto. O primeiro desafio a ser vencido pelos institutos: a difícil tarefa de integração real entre a formação técnica e a propedêutica nos currículos do ensino técnico integrado ao médico. Segundo, o papel polivalente do corpo docente, que precisa se desdobrar para atuar em níveis e modalidades de ensino muitas vezes bem distintos. E terceiro,
a concretização da meta de articulação das atividades e ações em sintonia com os chamados arranjos produtivos locais. Esses fatores estão diretamente relacionados à construção de uma identidade que é política, que é operacional, que é pedagógica, que é institucional. Uma identidade dos institutos que, aos poucos, vamos dizer assim, parece ir se apresentando, mas não necessariamente se solidificando. Temos muito ainda o que fazer para conseguir isso. Bom, não há como negar, evidentemente, a importância da consolidação dos institutos federais para o progresso do país em um sentido amplo, principalmente pensando-se na magnitude que é a sua idealização e no seu potencial emancipatório para milhares de estudantes espalhados por todo o território brasileiro. Para comprovar isso, basta rememorarmos, resumidamente, a história da educação no Brasil e chegarmos à conclusão de que a criação dos institutos federais é realmente um marco gigantesco no processo de redemocratização do ensino público, da educação profissional mais especificamente, porque é o nosso foco. Bom, isso pelo menos em termos de alcance e de abrangência, especialmente porque contemplou diversas regiões do país, aumentando significativamente o número de vagas e as possibilidades de formação. Esta última, ou seja, a formação, o que se espera e é o que está na base da concepção dos institutos, deve ser contemplada por uma educação omnilateral, ou seja, deve pensar o trabalho na ótica da articulação entre técnica e cultura e ciência como aspectos indissociáveis da formação humana. Bom, chegando ao fim da nossa disciplina, eu agradeço muito a atenção e desejo, como sempre, bons estudos nesta reta final. Até a próxima!